Fala, rapaziada! Aqui quem fala é Rafael Ávila e junto do Luiz Gontijo começamos mais um Tá na Rede Esporte, o podcast do Jornal Dia. O episódio de hoje vai ser especial, vamos trazer uma retrospectiva do histórico ano de 2020 e os acontecimentos principais no mundo dos esportes. Fala tu, Luiz, da onde vamos começar? Qual é o nosso ponto de partida, meu irmão? Fala Rafa, fala rapaziada, o futebol carioca é a nossa largada. O estadual começou no dia 18 de janeiro com objetivos diferentes entre os quatro grandes, com o Flamengo sendo o time a ser batido, defendendo as metas de 2019 e conquistando títulos importantes ainda com Jorge Jesus. O Vasco trazia esperança nos pés do argentino Cano. O Fluminense se agarrava no início de temporada fulminante do Nenê. E o Botafogo cheio de expectativas com a contratação do Honda e Calu e frustrações com Yaya Touré. Logo após, no dia 26 de fevereiro, foi confirmado o primeiro caso de Covid no Brasil, em São Paulo, o que viria a trazer consequências severas ao nosso país. Por conta da pandemia, o campeonato foi paralisado no dia 16 de março. Voltou em junho e terminou em julho, com a vitória do Mengão diante do Fluminense. E após polêmicas sobre os direitos de transmissão. Lembram dessa? Envolvendo a Globo, o Flamengo e aquela MP 984 assinada por Bolsonaro, a MP do mandante. Enfim, além disso tudo, 2020 foi um ano marcado pelo adiamento dos Jogos Olímpicos. A última vez que esse fato ocorreu foi na Segunda Guerra Mundial, para você ver a gravidade da situação. Infelizmente, a pandemia afetou todos os setores em 2020 e os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados para 2021. A decisão do Comitê Olímpico Internacional saiu no dia 24 de março, após uma conversa com o primeiro-ministro do Japão. A preocupação era enorme devido à proximidade com a China, local que sofreu as primeiras grandes consequências da epidemia. Nesse momento, o Brasil adotava a quarentena, em algumas cidades até medidas mais rigorosas, como o lockdown, e entretanto o nosso presidente, no mesmo dia, tratava a epidemia apenas como uma gripezinha. Rafa, tratando de esportes olímpicos, o que rolou no melhor basquete do mundo esse ano? Do melhor basquete do mundo, a NBA teve um fim de temporada bem atípico. Vamos lembrar primeiro que a maior parte da temporada regular rolou antes da pandemia. Ou seja, eles só precisaram depois terminar a temporada regular e fazer a pós-temporada, os famosos playoffs. O primeiro caso de infecção da liga, que foi no pivô francês Rudy Gobert, já culminou na suspensão total da temporada. Isso foi lá no dia 11 de março. Portanto, a NBA teve que achar uma solução para finalizar a temporada regular e seguir com a pós-temporada, os playoffs. Portanto, criou-se a bolha da NBA, o que resumidamente a NBA foi lá para a Disney, investiu muito dinheiro, criou todo um complexo voltado para a própria NBA, para os jogadores e para os dirigentes e comissão técnica ficarem isolados e não se infectarem do novo coronavírus, para então não ter mais problemas com infecção. Então os jogos voltaram no dia 30 de julho para finalizar a temporada regular e ver a classificação para a pós-temporada. Pós-temporada essa que começou no dia 17 de agosto e foi até o dia 11 de outubro, que foi o dia que o Los Angeles Lakers sagrou-se campeão, homenageando o falecido Kobe Bryant, que faleceu nesse ano no dia 26 de janeiro, uma perda marcante para o esporte. Outro fato marcante durante a bolha da NBA foi o boicote no dia 26 de agosto por parte do Milwaukee Bucks. Nesse mesmo dia, Jacob Blake, um homem negro, foi alvejado pelas costas por policiais brancos em Wisconsin, que é o estado que se localiza a cidade de Milwaukee, culminando no boicote que foi reproduzido por todos os times da liga. Ou seja, o Milwaukee Bucks, iniciou esse movimento e todos os times reproduziram, ecoaram o protesto. Os atletas em quadra representaram a população nas ruas do país. Movimento esse que já entrou para a história no esporte, porque antes nunca foi visto algo do tipo. Teve a eficácia da bolha da NBA, foi algo de surpreender e de chamar atenção todos os esportes. Não houve um caso sequer de Covid-19 dentro da bolha da NBA. Mas o Luiz, assim, né? Não foi só a NBA que teve que rebolar bastante para fazer as coisas acontecerem esse ano. Que mais você tem para falar pra gente?
Ainda falando em esporte olímpico, Rafa, o WSL, Liga Mundial de Surf, cancelou a temporada 2020 em julho deste ano. O campeonato foi retomado agora em dezembro, iniciando o circuito em pipeline, com as tradicionais ondas havaianas que geralmente fecham a temporada. Infelizmente, com a contaminação de membros organizadores, o campeonato recém-começado em dezembro teve que ser paralisado. Detalhe importante na modalidade estreante dos Jogos Olímpicos foi a manifestação da atleta bicampeã Tyler Wright. A australiana trouxe em sua camisa a bandeira do orgulho LGBTQIA+, sendo a primeira a se manifestar em prol do movimento na elite do surf. E aí, Rafa, o que mais rolou nesse ano? Conta pra gente. Luiz, teve mais coisas assim rolando aí, principalmente no mundo das artes marciais, que viu uma de suas lendas se despedindo, que foi o caso do Anderson The Spider Silva. Ele que não teve uma despedida ideal, né? Foi derrotado por nocaute por Uriah Hall, né? Um de seus fãs, cresceu vendo o Anderson Silva lutar. E também a gente viu uma outra lenda voltando aos rings, que foi o caso de Mike Tyson, que após 15 anos parado, sem lutar, fez uma luta de exibição contra Roy Jones Jr. Luta essa que deu um empate, mas com certeza muitos encheram os olhos de ver novamente Mike Tyson lutando. De fato, um fato marcante aí para o nosso ano de 2020. Entrando agora no automobilismo e linkando com a NBA e com as duas lendas das artes marciais, o atleta Lewis Hamilton também foi uma das personalidades negras mais importantes do ano. O piloto de Fórmula 1 se posicionou em diferentes momentos na luta contra o racismo, estampando a frase que ficou marcada após o assassinato de George Floyd, Black Lives Matter, em diferentes momentos, em blusas, óculos, equipamentos e nas redes sociais. Porém, o protagonismo do inglês não foi só fora das pistas. Dentro delas, Hamilton se tornou o maior vencedor de todos os tempos da principal categoria do automobilismo, superando a marca de 91 vitórias de Schumacher, sendo isolado o maior vencedor de grandes prêmios. O piloto também igualou o feito do alemão e se tornou o maior campeão mundial de todos os tempos, tendo agora 7 títulos. Será que ele consegue superar o Schumacher em 2021? Eu não sei se o Hamilton vai superar o Schumacher, né? Os dois são lendas, mas vou focar aqui num ponto que você falou do Hamilton, que ele fala dos movimentos antirracistas. E infelizmente vamos lembrar aqui um caso que marcou o futebol no fim desse ano de 2020. Uma partida válida pela Champions League entre o PSG e o Istanbul Basaksehir no dia 8 de dezembro, o quarto árbitro do jogo, o romeno Sebastian Coltescu, agiu de forma racista com um membro da comissão técnica do clube turco, o camaronês Pierre Webor. Isso gerou uma grande indignação em campo e também no banco de reserva com as comissões técnicas. Houve uma grande revolta por parte dos dois lados. Tanto os jogadores do PSG como do Istambul cobraram o árbitro da partida sobre a atitude racista do quarto árbitro, já que Pierre havia sido expulso na confusão. Quando notaram que seria mais um caso de racismo que passaria batido, que a expulsão não seria invalidada, ambas as equipes resolveram simplesmente se retirar de campo. Algo nunca antes visto na história do futebol, e isso com certeza vai ser lembrado daqui a décadas, se bobear séculos, porque de fato foi algo nunca antes visto, foi inédito. Rafa, o mundo esportivo viveu momentos muito importantes esse ano. Tivemos também o aniversário de 80 anos do rei do futebol, o Pelé. Para muitos, a suposta última dança entre Cristiano Ronaldo e Messi, no confronto entre Barcelona e Juventus na fase de grupos da Champions League. Infelizmente, também tivemos algumas perdas, como a morte do Rodrigo Rodrigues, jornalista esportivo, em julho deste ano, a de Maradona em novembro e a de Paulo Rossi, agora em dezembro. Foram fortes emoções. Mas vamos deixar um pouquinho isso de lado, vamos voltar para o futebol, vamos falar do Brasileirão, que teve o início tardio e a tabela bem apertada, que será paralisado no próximo dia 27 para os festejos de final de ano. A disputa segue acirrada pela liderança e contra o rebaixamento. A volta está prevista para o dia 6 de janeiro e no dia 30 conheceremos o campeão brasileiro de 2020. É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Essa edição especial do Tá na Rede Esporte, o podcast Jornal Dia, teve produção da equipe de redes sociais, com redação de Luiz Gontijo e Rafael Ávila, edição de Letícia Carvalho. Esperamos muito que tenham curtido o nosso podcast e fiquem ligados que em 2021 tem muito mais. Boas festas finais de ano para todo mundo e um forte abraço. Obrigado a todos e até o ano que vem. Se cuidem!